Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócio na Pauta. Foi apresentado agora no mês de janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que cria a política de incentivo ao consumo do etanol no âmbito do Estado do Maranhão. A política a ser criada com a aprovação da lei e que terá como slogan, na hora de abastecer, escolha o etanol, tem como objetivos incentivar o consumo de combustível sustentável, limpo e renovável, promover o agronegócio e o combustível proveniente da cana-de-açúcar, fortalecer o setor sucroenergético e os produtores rurais, promover ações para baixa emissão de carbono na agropecuária e apoiar a criação de microdestilarias de base associativista como forma de incentivar o consumo de etanol pelos agricultores associados. No momento atual, em que está em andamento a instalação de uma grande refinaria de milho para a produção de etanol no sul do Maranhão, esta é uma notícia bem-vinda. E se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócio na Pauta está só começando. O consumo de gasolina vendida nos postos do Brasil deverá ficar praticamente estável em 2024, ante o patamar recorde de consumo em 2023. O seu concorrente, o etanol hidratado, deverá crescer diante de uma retomada de competitividade já em curso. Em 2024, o cenário para a gasolina deverá ser mais parecido com o verificado na segunda metade de 2023, em que o aumento no consumo de etanol limitou o crescimento da demanda por gasolina. Nesse cenário, o consumo de etanol nos postos do Brasil deverá crescer 8,1% para 17,4 bilhões de litros em 2024, ante os 16,1 bilhões de litros de 2023. No Maranhão, o consumo de etanol não é significativo comparado com o consumo de outros estados, apesar do estado ter uma produção significativa de etanol de cana-de-açúcar. E mesmo com a redução de ICMS ocorrida em 2022, de 26 para 12 no preço final deste combustível. Essa diferença já não existe mais. Os custos relativos de etanol e gasolina não têm sido vantajosos para o etanol, com exceção do estado maior produtor nacional, que é o estado de São Paulo. E está claro que, além da redução de impostos e incidentes, políticas de incentivo ao uso do biocombustível devem ser criadas por questões econômicas e ambientais. Bem, para falar sobre este assunto aqui, estamos em estúdio com o autor da lei, o deputado estadual, melhor, projeto de lei, deputado Carlos Lula. Deputado, obrigado, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Negócio na Pauta. Boa noite, Arthur, é sempre um prazer poder estar debatendo, poder estar discutindo construção de política pública para o estado do Maranhão, como efetivamente a gente tem condição de construir soluções para o Estado, para os problemas que o Estado enfrenta. Os objetivos da criação desta política de incentivo ao consumo de etanol estão bem claros no texto do projeto de leis. Mas eu gostaria que você nos esclarecesse aqui quais são os mecanismos, né? Os mecanismos eu não consegui identificar bem, além daquela coisa de promover as frotas do Estado, do governo, de sempre que possível priorizar. Quais são os mecanismos de fato que vão haver? Em verdade, a gente quer primeiro criar uma discussão sobre isso, acerca do problema em si. Porque o que acontece? Ao longo do tempo, os governos, não só o governo do Estado do Maranhão, veio modificando o uso do transporte de autoridades, de pessoas. Em geral, eles possuem frotas muito grandes. Eu te digo porque fui secretário de saúde do Estado do Maranhão e tinha lá uma frota para administrar de entre 500 e 1.000 veículos. Né? É muita coisa. São quase todos locados, né? Eles passaram a ser locados a partir de quando eu assumi a secretaria, porque eu fiz a conta e verifiquei que era muito mais econômico para o Estado fazer a alocação do que fazer a compra efetiva de veículos. A gente tinha um número muito grande de veículos que tinham 20 anos de uso, né? E que estavam lá, que demandavam, estavam na oficina o tempo todo, e a gente acabava gastando muito mais do que
efetivamente ter um veículo novo, que de 2 anos ele seria renovado, uma frota renovada a gente contratando na locadora. Mas o uso disso, a gente não tem, primeiro, racionalização desse uso. Segundo, a gente não tem uma discussão sobre o uso de combustível que deve ser utilizado para esses veículos. E terceiro, a gente não tem nenhum tipo de regulação pensando no futuro. Pensando assim, sim, mas vem cá, com uma frota desse tamanho, como eu consigo regular uma cadeia que possa impactar nos negócios do Estado do Maranhão? Então, quando a gente coloca que a partir da aprovação da lei, todos os carros terão que ser no mínimo flex, né? Ou seja, com a potencialidade de utilizar também álcool. Hoje essa condição não é colocada nas contratações. A condição não é colocada nos editais, né? Nem nos editais de licitação, né? Então acaba concorrendo quem é mais barato e muitas vezes os carros não são flex. E é curioso notar que no Maranhão ainda não, mas a gente teve no último ano uma utilização muito grande de álcool em outros estados da federação, que passou a ser mais econômico. Como isso varia muito, eu não quis vincular, obrigar o Estado Sim. a adotar essa postura. Mas sempre que fosse melhor, sempre que fosse mais econômico e vantajoso para o Estado, se utilizar do álcool, em vez de combustível fóssil, em vez da gasolina ou do diesel. Porque aí a gente deixa também um espaço de manobra para o gestor público. Mas se eu não começar a discutir, não começar a debater esse problema, eu não tenho nem como enfrentar. Aí a gente tem cadeia produtiva, a gente traz indústria para cá, a gente passa a ter capacidade de produção no Estado, e bem, eu tenho uma frota desse tamanho, de milhares de carros, e nenhum é álcool. Não faz sentido, né? Nenhum utiliza álcool, não faz sentido. Então, o principal ponto é assim, bem, eu tenho um problema, eu tenho como melhorar essa cadeia produtiva, sobretudo com vinda da indústria para cá, eu tenho como enfrentar, na verdade eu estou enfrentando diversos problemas com um projeto de lei que basicamente ele é simples. Ele visa, primeiro, discutir, segundo, obrigar para o futuro a gente ter uma cadeia de veículos diferentes. A maior parte da frota do Estado ainda é de veículos que usam ou gasolina ou diesel, até porque é uma frota muito antiga. Bem, eu estava olhando as estatísticas da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis e mostra que essa concentração de etanol no Brasil, a produção é muito concentrada em São Paulo, né? É mais de 50% do etanol no Brasil hoje, porque o grande produtor de cana-de-açúcar é São Paulo. E logo em seguida vem produtores tradicionais como Alagoas, Pernambuco, até um pouco a Paraíba, e o Maranhão, apesar de hoje se posicionar bem, está muito atrás disso. Uhum. Mas a gente tem hoje 5 refinarias de álcool aqui no Maranhão, né, produz etanol, eventualmente se exporta até etanol para os Estados Unidos aqui pelo Porto de Itaqui, e já está em instalação uma grande refinaria de milho, né, no sul do Maranhão, lá em Balsa, que deve dobrar a produção. Aí passa por uma série de questões, né, que talvez sejam as questões que tenham sido colocadas. Há uns 2, 3 anos atrás, houve um incentivo do Estado na redução do ICMS. O ICMS praticamente foi reduzido à metade para o etanol. E depois, com toda essa rearrumação que houve, né, tributária, ficou praticamente igual. A lei não toca nesse assunto, né, deputado? A lei não toca nesse assunto porque toda vez que a gente traz um problema tributário, traz uma complexidade muito grande. Quando um deputado, não o Poder Executivo, mas quando um deputado propõe um projeto de lei propondo redução de tributos, a LRF prevê que a gente tem que ter algum tipo de compensação. Eu tenho que, você vai perder receita, vai deixar de gerar receita, como é que tu vai compensar essa perda? Obviamente, a gente não dispõe dos mecanismos no legislativo para dizer como isso vai ser compensado. Não tem as informações, os dados, a gente né? não tem informação exata para dizer como vai compensar essa medida, reduz aqui e aumenta ali. Então, é sempre para a gente novamente sentar e discutir. É só pensar, quando houve a redução do ICMS do álcool, a gente teve logo depois, no ano de 2020, em razão daquela disputa eleitoral, saiu de mais de 30%, para 18%. Agora aumentou de novo, está em torno de 22%. No estado do Maranhão acaba sendo o maior, mas muito próximo do que era da etanol. Então, acaba ainda não compensando. Mas o ponto fundamental, tu tocaste, é exatamente esse. Bem, eu tenho condição de
melhorar a minha cadeia, eu tenho condição de produzir mais aqui. A gente tem 5 refinarias, mas eu tenho basicamente um grande produtor, né, que concentra aí quase 3/4 no mercado. Não que isso seja mal por si só, mas é importante que a gente tenha a condição de diversificar. Se a gente pode, em vez de produzir só soja, boa parte no sul, e quase tudo isso no sul, a maior produção lá na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, né, fica ali vizinho a Balsas. Mas se a gente tem condição de continuar permitindo que outros também se organizem no mercado, é sempre bom. Competição é sempre bom no mercado. Competição é sempre bom para o capitalismo. Ainda que não abaixe preço, mas vai forçar todo mundo a se mexer. Tu vai gerar um viés de competição que sempre gera resultado, até no curto período, positivo para a economia. Então, o fundamental é isso. Se a gente tem condição de, incentivando a produção de etanol, a permitir que a gente tenha a geração de outras indústrias aqui também, é ótimo, porque a gente está gerando renda. E a gente discutir exatamente isso hoje, para discutir o que? Pobreza. Porque assim, como a gente faz para reduzir esse histórico de pobreza do estado do Maranhão? Bem, as pessoas passam fome, óbvio que eu tenho que ter problema assistencial, óbvio que eu tenho que dar uma cesta básica, eu tenho que ter um restaurante popular, mas isso não resolve o problema. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, qual é a política pública que o Estado vai permitir gerar? A médio e longo prazo, né? Para eu dar o outro porque passo. essas coisas todas são paliativas, né? Tudo é paliativo. Então, assim, eu não posso ficar o tempo todo só fazendo isso. Sim. Então, assim, eu tenho que permitir discutir o que vai depois disso. Eu tenho indústria para cá. Primeiro, eu tenho mão de obra qualificada para essa indústria? Sim, essa é uma questão importante. Né? Porque, vê só, a gente tem dado do CAGED positivo há 7 ou 8 anos, um dos poucos estados que mais admite que demite, mas quando a gente abre, a gente se pergunta que tipo de emprego eu estou gerando. Sim. Eu estou gerando emprego que gera pouquíssima renda. Baixa renda. Porque as pessoas são... A qualificação muito baixa. Então, assim, bem, o que eu posso gerar em São Raimundo das Mangabeiras, o que eu posso gerar em Balsas, o que eu posso gerar no Sul, criar gregue para que esses alunos que vão se formar daqui a pouco no ensino médio tenham condições de já ter um valor agregado para o mercado melhor também. Eles já possam estar no outro patamar, para não estar repetindo o que o pai deles fizeram. Em geral, a gente gera emprego onde? Ou no comércio, ou em serviço. Em serviço. É emprego que vai gerar um salário. De até 2 salários. 2 salários mínimos. Não. E a gente não consegue fugir do ciclo. O Maranhão tem mais Bolsa Família do que CLT. Sim, porque o modelo econômico que a gente vive é isso. São estruturais. É estrutural. Mais de metade, e é importante dizer, já que a gente está discutindo negócio, mais de metade dos empregos do Maranhão, mais de metade, e a gente é o pior estado nisso, são informais. Então, isso está dizendo que nossa economia, o que ela é gerada é a partir do cara que vende picolé, é do cara que vende pipoca, é do cara que vende ostra na praia, é do cara que não vai ter carteira assinada. Então ainda não há uma geração de emprego suficiente para absorver toda essa mão de obra, ou talvez não haja até a qualificação. Ou né? não haja qualificação, porque não é uma discussão permanente aqui, deputado, na indústria mais forte do Maranhão, é o seguinte, principalmente, por exemplo, um setor que hoje tem empregado bastante aqui em São Luís, especificamente, que é o setor portuário, de que toda vez abre vagas de emprego tem que trazer mão de obra qualificada de fora. E aí a reclamação local. Assim, mas como eu vou empregar? Se eu não tenho mão de obra para isso. Se eu não tenho mão de obra local, e isso parece aquele trabalho de Sísifo, né? Você vai empurrando a pedra para cima da montanha, mas ela nunca chega lá em cima, nunca chega lá em cima. Então isso precisa ser mapeado para a gente ter política de fato que ataque o problema. Porque aí não dá para eu ficar o tempo todo, eu estou há 20 anos falando de pobreza. O que a gente discutia no Bolsa Família quando construiu o Bolsa Família? Bem, em 20 anos, os filhos de quem teve Bolsa Família, eles já vão ter conseguido estudar, porque uma das exigências era que estivesse na escola, eles tendo acesso à educação, eles vão romper o ciclo dos pais. A gente chegou nos 20 anos. Ainda que o número grande de pessoas tenha conseguido, de fato, superar essa condição, mas o número enorme ficou para trás. Então, assim, alguma coisa deu errado. Se deu errado... E eu acho que várias políticas têm que andar juntos também, né? A questão da qualidade da educação... Óbvio, políticas que têm que andar junto. A gente, é só olhar hoje, olha dado no ensino médio. Mais de metade das pessoas que terminam o ensino médio no país, e eu não estou falando só do Maranhão, mas mais de metade, aqui no Maranhão também, mais de metade sequer faz inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Se ele não faz exame
se ele não faz inscrição no Enem, é porque ele não está nem pensando em ir para a universidade. Não é nem a ambição dele, né? Não é nem a ambição dele ir para a universidade. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de muito errada. Então, se eu tenho metade, que em tese pode pensar que vai, quantos desses vão? Né? Quem vai continuar estudando? Aí eu não tenho como romper esse ciclo nunca. Bem, é bom que o deputado é uma pessoa muito bem informada, inteligente, e ele consegue perceber toda essa cadeia aqui. A gente tem muita coisa para conversar durante esse programa aqui. A gente vai dar um rápido intervalo, lembrando que Negócio na Pauta tem apoio do Cimento Bravo, do Energético Team Power, do Guaraná Geneve e as lojas Centro Elétrico. Uma rápida pausa e vamos saber mais no próximo bloco sobre política de incentivo ao consumo de etanol. Fique aí que já voltamos.